Recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Alô, alô, meu povo, boa noite. Salve, quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, e nós aqui com Eva 877. Olha que beleza, hein? Muita gente já chegou por aqui. Betinha já começou cantando aqui Minha Essência. Gente, olha que interessante, hoje nós estamos aqui com o tema infância. E adivinha o que a Betinha teve que cuidar hoje? Das crianças de casa, que não são mais crianças, né? Já estão aí na adolescência, seguindo para a juventude. Compromisso de mamãe hoje, e aí nós tivemos que dar prioridade, né? Mas estamos aqui com muita alegria e com a ajuda de vocês e dos amigos espirituais, sob a inspiração de Jesus. Com certeza, nós cumpriremos nosso papel aqui hoje. Concordam? Então, boa noite, dona Eliane Lima. Ei, gente, essa Eliane é demais, viu? Esteve ontem, fisicamente, conosco, lá na Candangolândia. Silvana Moreira, seja bem-vinda também. Deixe-me ver se o Facebook deu certo. Gente, nós conseguimos retomar as transmissões aqui pelo Facebook, tá? Eu estava reaprendendo aqui a movimentar aqui o sistema de transmissão depois da atualização. Mas a turminha tá aqui já, ó. A Aninha do Prado já chegou aqui no Facebook, a Rosana Terashima também. Eliette Nascimento já tá por aqui. Aninha do Prado, a Débora sempre presente. Onde você está hoje, Débora? Está em Goiânia ou está em Morrinhos? Ivone Dantas já chegou também. O Jailson, mas a dona Ana Patrícia Falcão, representando esse Nordeste querido do Brasil. Fabiana Bion, representante, né, da região Sul. O Brasil inteiro presente aqui, né? A Alice Guscuma já está por aqui também. Dona Margaridinha já levantou as mãozinhas ali. A Cristina de Assis também já chegou. Parente minha aqui, ó. Edilene Gonçalves, parente na live, gente. Muito bem. Temos aniversariantes aqui hoje, hein? Se tiver aí, por gentileza, me conte. Deixa-me ver aqui se recebi informações. Olha, temos sim. A Evanete Alves. Evanete Alves, aniversariante de hoje, fazendo era. E também a Alessandra Beltrão. Parabéns. E ontem, como nós não anunciamos os aniversariantes de ontem, né? Evento presencial tem algumas formalidades, né, gente? A gente não consegue ter toda essa liberdade que a gente tem aqui na live. Vocês compreendem isso, né? Mas ontem eu quero registrar que o Evandro Oliveira Góes completou era. E a nossa querida Eliette de Oliveira Campos também aniversariou, não é verdade? Então, parabéns. E se mais alguém estiver completando era aí, que por gentileza se manifeste. Neta Almeida já chegou por aqui. Seu Antônio Menezes também sempre presente. Muito participativo. Pois é, Ivone Dantas, você prepara, minha filha, porque nós já estamos quase chegando aí em São Paulo, hein? Vai ser uma correria mesmo, você usou a expressão certa. Serão 4 eventos, gente.
Vou preparar aqui um cartaz para facilitar aí para vocês. Depois a gente divulga nos grupos, tá? Com os endereços, horários. Vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que muitos dos evangelistas estarão presentes lá e a gente poderá mostrá-los aí para todo mundo, né? Para a gente, então, vai ser uma alegria. Está sendo, porque vira e mexe, nós estamos aí nos encontrando com os nossos amigos virtuais. Isso é muito legal. É diferente, né? Muitas pessoas manifestam isso. Nossa, o evento presencial, a gente sente umas coisas que às vezes a gente não consegue perceber pela live. Cada um tem as suas percepções, né? Isso mesmo, Ana Maria. Será em São Paulo, na capital. Serão 4 eventos, tá? Muito bem, muito bem. Kiko Mexerica, boa noite. Geraldo Pimenta já chegou, gente. Geraldo Pimenta. Ó, e a meninada da madrugada, hein? Eu tô, assim, entusiasmado com vocês, viu? Nós já estamos chegando a quase 200 famílias conectadas às 3 horas da manhã, gente. Você que ainda não participou, tô te contando, viu? Quase 200 conexões, 3 horas da manhã. Isso só no YouTube, eu nem tô contando no Facebook, que a gente agora já está conseguindo transmitir também pelo Facebook na madrugada. Olha que bênção, né? É uma energia mais tranquila, né? A movimentação aqui no mundo da matéria, né? Ela é menor, então facilita, né, esse momento aí. E lembrando que dessa quinta para sexta-feira nós estaremos juntos mais uma vez. A Sônia Almeida sempre por lá, que beleza, né? Gente, mas vamos lá, o tema dessa noite. Hoje eu vou ter que acelerar. O que vocês acharam aqui do nosso cenário hoje? Vocês já fizeram aí a conexão? Estava aqui organizando e tal, e aí foi de última hora que a Liz descobriu que tinha que dar uma assistência aqui com a Lila, né? Aí pensei, veio essa intuição de colocar essa tela em branco. Eu tenho certeza que alguns de vocês já entenderam. Na hora que a Betinha chegar aqui, eu não sei se ela vai ficar satisfeita comigo, não. Fui lá, peguei uns pincéis, espátula, tem tudo aqui que ela utiliza lá na preparação das telas. Algumas tintas estão aqui, ó. E a tela está em branco. Eu sabia que alguém ia achar que eu ia pintar isso aqui ao vivo e a cores. Gente, eu acho que o que eu não faço tão bem, né, quanto pintar é cantar. Eu não vou arriscar aqui fazer nenhum tipo de proeza ao vivo ainda, imagina. Se fosse nos bastidores eu ainda fazia aqui, se não desse muito certo eu passava uma tinta por cima, depois eu ajeitava, né? Mas olha só, quem mais deu as opiniões aí? Tem gente que não sabe. Olha, a Ana Maria se aproximou da lógica, né? Somos uma tela em branco. Nós resolvemos trazer essa tela aqui para fazer exatamente essa comparação, só que com o período da infância. Aqui do espírito que está vivenciando o período da infância enquanto é encarnado aqui na superfície da Terra. Porque a expressão página em branco, livro em branco, ela é totalmente semelhante à expressão uma tela em branco. Uma criança é uma tela em branco. E já que nós estamos hoje aqui para falar da infância, né? E o motivo, gente, de nós escolhermos esse tema é em função de que ontem nós comemoramos o Dia das Crianças, né? Mas como o evento presencial já estava definido e o tema era sobre Chico Xavier, nós respeitamos e deixamos para hoje, tá certo? Mas é isso. A tela está aqui como uma forma de nos recordar e sempre que for possível nas nossas reflexões aqui a gente vai se lembrar e fazer com que essa analogia, né, favoreça o nosso raciocínio. Combinado?
Bom, dona Célia, só não conseguiu acordar, mas faz parte. Pode acontecer eu mais a Liz não acordar, já aconteceu isso das outras vezes, é natural. Gente, mas é o seguinte, como é dia das crianças, olha o que eu achei. Eu não sei que tamanho que está aparecendo aí para vocês, ou como é que a imagem está aparecendo aí, mas eu achei essa imagem, eu achei muito interessante. Eu falei assim, não, eu vou levar isso aqui lá pro Eva, até porque a legenda, que eu não deixei a legenda aí para ficar mais maior, né, a imagem preencher mais a tela aí para facilitar a visualização, mas na legenda dessa foto aí tava um diálogo assim. A filha chegou, como a maioria dessa meninada faz, né? Já à noitinha contou pro pai que ela teria que ir para a escola fantasiada no dia seguinte. Deixou para a última hora. E aí o pai resolveu usar a criatividade e conseguiu fazer essa fantasia aí. Eu não sei se essa menina ficou muito satisfeita não, porque pela cara dela aí vocês vão observar que parece que ela foi para a escola meio contrariada. Mas é só para a gente começar a nossa prosa aqui de uma forma divertida. Para alguns, né? Talvez alguém não vai nem achar graça nisso aí. Mas eu achei muito criativo. Mais criatividade do que graça, inclusive, né? Isso é muito bom. A nossa imaginação, a nossa criatividade é uma das provas da existência de Deus, tá certo? Mas o tema dessa noite, ele tem como base um livro, né, psicografado pelo Chico Xavier chamado Família. E vários espíritos colaboraram nesse livro, mas a mensagem da noite de hoje, mais uma vez, é assinada por Emmanuel e chama-se Infância. O mesmo título da mensagem é o título do nosso Evangelho de Amor. Tá certo? Então vamos lá. Muitos psicólogos modernos, diz Emmanuel, acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea. Apesar de que Emmanuel escreveu isso há alguns anos atrás, né, várias décadas, continua muito atual. Não só psicólogos, né, outros profissionais também relacionados à educação defendem, né, que as crianças sejam deixadas, né, porque entregues, né, a essa inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação a fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Então, deixa a criança livre, a escolha é dela, deixa que elas se entreguem à inclinação, né? E vocês, adultos, simplesmente, né, procurem saber, procurem investigar e auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Bom, muita gente ouviu isso e levou ao pé da letra. Outros nem escutaram, nunca tiveram nem acesso a essas defesas dos psicólogos modernos, já alguns, mas acabam agindo nessa mesma lógica, de deixando essas crianças muito à vontade, né, para que elas mesmas escolham seus destinos. Então é com base nisso, nós vamos então ter aqui uma visão espírita sobre esse assunto. Esquecem-se, diz Emmanuel, no entanto, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Então, nós vamos, gente, assim, é uma necessidade de um cuidado muito grande nessas nossas descobertas, nos nossos estudos, né? Especialmente no que diz respeito aos empreendimentos profissionais, porque nós vamos exercendo influência na construção desse mundo de regeneração. E às vezes nós tomamos como verdade algo muito incompleto, onde nós deixamos de considerar aspectos muito importantes, e isso vai influenciando pessoas, seres. E quando falta uma base para a construção de uma casa, por exemplo, que um pilar ficou faltando,
dá para se imaginar o risco de um desabamento. Imagine quantos seres estão literalmente desabando porque não levaram em consideração todas essas bases. André Luiz, também psicografado pelo Chico, está no livro Sinal Verde, aliás, a mensagem ante os pequeninos. Lá ele diz que a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Você já imaginou isso? Fazendo uma analogia bem superficial, assim, você é o pedreiro, a pedreira, né? A pedreira, que é o feminino de pedreiro, viu, gente? A construtora ou construtor dessa criança que está sob sua responsabilidade, uma construção, uma edificação espiritual. E André Luiz complementa que a mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Então, muito natural que, se é um processo de edificação espiritual em que nós estamos lançando sementes, é natural que se colha o resultado dessa semeadura em algum instante, em algum momento. Nós deixamos entre algumas das falas aqui algumas imagens. Essa criança aí, tá vendo? Ó, já é uma tela que já recebeu algumas pinceladas. Já não está tão limpinha, né? Como essa que se encontra aqui do meu lado. Quantas dessas crianças, gente, estão olhando para nós? Ontem, quando terminou o evento, né, presencial lá no Cantinho da Fé, lá na Candangolândia, aí a Alice foi comentando com a gente, né, sobre a participação dos espíritos, e disse-nos que foram levados, mas muitos, uma grande quantidade de jovens para participar daquele evento. E até nós questionamos, né, se a casa lá estava com algum empreendimento voltado para os jovens e tal. Então, normalmente, quando a gente sente a presença desses jovens em eventos espíritas, muitas vezes são espíritos que estão se preparando para reencarnarem aqui. Eles contam conosco nesse processo de colaboração com as tintas, com os pincéis adequados, porque eles chegam aqui como uma tela em branco. E muitos deles estão indo nesses eventos, e aí eu compartilho com vocês o seguinte: um evento desse, quando nós temos a possibilidade, por meio da tecnologia, de transmitirmos, os espíritos têm acesso não só àquele ambiente em que nós nos encontramos ali, mas muitos deles têm acesso a tudo que está ligado. Então, esses jovens estavam lá nos observando o público que estava ali, acompanhando lá na casa espírita, mas muitos deles também, como essa criança que está olhando aí, ó, você olha, ela está olhando para você. Eles também estavam nos acompanhando, nos observando. Importantíssimo sentir essa realidade. E aí Emmanuel diz o seguinte: se o cultivador aguarda valioso rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. ,90% de quem está aqui já cuidou em algum momento da vida de uma plantinha ou cuida ainda. Talvez quem nunca cuidou, mas convive com esse cuidado e entende muito bem a importância de uma adubação bem feita e especialmente do carinho para com as plantas. Dia desse a Lila chegou em casa comentando de uma experiência que eles acompanharam na escola. Fizeram um plantio lá de, acho que sementinhas de soja,
e algumas delas parece que colocaram adubo mesmo, tal, e nas outras não colocaram adubo, mas a meninada ficava lá diariamente fazendo um trabalho de elogiar a plantinha, sabe? De incentivar, conversando com a plantinha. E o professor falando, mas você faz uma vibração boa mesmo, não só palavra da boca para fora, não. Lança aí umas boas palavras. E eles disseram, né, que o resultado foi assim, surpreendente, porque aquelas que foram, entre aspas, adubadas com as boas palavras, com as boas vibrações, apresentaram um aspecto e uma produtividade melhor do que aquelas que receberam simplesmente adubação química. Então, isso que Emmanuel está dizendo aqui é comprovado já cientificamente, né, em laboratório, em sala de aula, por crianças orientadas, lógico, mas você imagina o quanto nós já não temos de informação nesse sentido. O próprio André Luiz, gente, já no livro Luz do Caminho, ele diz que orientar a infância e a mocidade em Cristo é iluminar o presente e preparar o futuro do mundo. Vocês vão perceber que nós escolhemos para esses próximos dias aqui temas importantíssimos, especialmente para que a gente observe e escolha melhor os nossos representantes. Porque a gente sabe, né, que não é só dentro de casa, tipo, como eu disse assim, da porteira para dentro, mas tem ações da porteira para fora que influenciam diretamente também nessas pinceladas, nessa tela chamada infância. Então, esse cuidado de iluminar o presente é o que vai preparar para o futuro. Então, muito cuidado, porque pode ser que nós encontremos alguém ou ambientes que não têm propósitos iluminativos, muito pelo contrário. Muitas iniciativas de, ao invés de iluminar, de lançar sombras ou retirar a luz desses ambientes. Não se ergue a casa sem alicerces. Palavras de Emmanuel. Não se ergue a casa sem alicerces. Impraticável a edificação da cidade sem o desbravamento. Inalcançável a bênção da colheita sem o suor da semeadura. Então não há milagres. Tem que ter uma base. Quando a Liz vai, eu já fico observando aqui, né? Quando ela vai iniciar o trabalho, né, da pintura de uma tela, a primeira coisa que ela faz é uma base na tela toda. Essa base, a cor dela vai depender, né, do que ela já imaginou que será o resultado da pintura. Mesmo que muitas vezes a espiritualidade faz algo diferente daquilo que ela imaginou inicialmente, né, projetou. Mas a base, ela é muito importante. Uma base mal feita, eu já percebi isso, ela já aconteceu isso nos primeiros momentos, fazia uma base e depois dava um trabalho danado para desenvolver a pintura, porque a base não estava adequada ao que viria pela frente. Então, vamos pensar em nós como responsáveis pela construção desses alicerces. Você que é papai, mamãe, que está acompanhando o Evangelho de Amor agora, que chegará depois, na madrugada, amanhã, à tarde, daqui a um tempo, não se sabe quando. Não se ergue a casa sem alicerces. E o alicerce da infância, da mocidade, é representado pelo Cristo. Olha, a gente vai aprendendo de várias maneiras, não é? Mas enquanto eu estava estudando o tema, hoje foi bem corrido, me veio aqui uma ideia. Eu falei, gente, mas será que isso aqui tem a ver com o que nós estamos refletindo aqui sobre Emmanuel? Pensei, falei assim, não, mas tem a ver, especialmente quando André Luiz, aliás, Emmanuel, né, complementa aqui sobre essa questão dos alicerces, a importância dos alicerces. Mas sabe o que me veio à mente, gente? A história dos 3 porquinhos.
Eu não sou muito bom para contar história, não, sabe? Porque isso aqui é fábula, né? Eu gosto de contar casos, coisa acontecida, né? Esses negócios que é inventado assim, fábulas, assim, eu não sou muito bom, não. Então eu resolvi pegar o texto aqui, a história original aqui, para compartilhar com vocês. E depois a gente vai tentar trazer essa história dos três porquinhos para essa situação dessa construção da base dos alicerces, né, das nossas crianças. Era uma vez, essa parte até que eu sou bom. Chama a meninada lá que eu acho que menino nem tá gostando muito dessas coisas mais, né? Hoje eles tá querendo é telefone, não sei lá o que, essas coisas mais modernas, uns joguinhos, né? Mas vamos lá, nós vamos deixar a nossa criança escutar a historinha. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os: tenham muito cuidado, pois na floresta também vive o lobo mau, e eu não vou estar lá para vos proteger. Sim, mamãe, responderam os 3 ao mesmo tempo. Os porquinhos procuraram um bom lugar para construir as suas casas, e assim que o encontraram, cada um começou a fazer a sua própria casinha. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar, fez a sua casa muito rapidamente usando palha. O porquinho do meio, ansioso por ir brincar com o mais novo, juntou uns paus e depressa construiu uma casa de madeira. O porquinho mais velho, que era o mais ajuizado, lembrou-se do que a sua mãe lhe tinha dito e disse: vou construir a minha casa de tijolos. Assim terei uma casa muito resistente para me proteger do lobo mau. É claro que foi o que demorou mais tempo a construir a casa, mas no fim estava muito orgulhoso dela e só aí se juntou aos seus irmãos para brincar. Um dia, andavam os 3 porquinhos a saltar muito divertidos quando aparece o lobo mau. Olá! Vejo 3 deliciosos porquinhos à minha frente. Ao verem o lobo mau, fugiram cada um para sua casa. O lobo, que estava cheio de fome, chegou ao pé da casa do porquinho mais novo e disse: cheira-me a porquinho. Sai daí que eu vou te comer. Se não saíres, deito a tua casa de palha abaixo. E vendo a casa de palha à sua frente, soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. Se a Bertinha tivesse aqui agora, gente, ela ia fazer o sopro do lobo mau aqui, derrubando a casinha. O porquinho, assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha uma casa de madeira. Quando o lobo mau lá chegou, gritou novamente: cheira-me a porquinho, eu estou com tanta fome que eu vou comer os 2. E com 2 sopros conseguiu deitar a casa de madeira abaixo. Os 2 porquinhos mais novos correram então apavorados para a casa do irmão mais velho, que era de tijolo. O lobo, vendo que os 3 porquinhos estavam todos numa só casa, exclamou, louco de alegria: cheira-me a porquinho, e mais fome eu não vou ter, pois apanhei 3 porquinhos para comer. Então o lobo encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha, mas a casinha de tijolos não se mexeu nem um bocadinho. Aliviados, os 3 porquinhos saltaram de contentes, mas o lobo não desistiu e disse: não consegui deitar a casa de tijolos abaixo nem derrubar a sua porta, mas eu tenho outra ideia. Esperem que já vão ver. E começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os porquinhos mais novos ficaram aflitos, mas o mais velho, que era muito esperto, colocou no fogão por baixo da chaminé um grande caldeirão de água a ferver. O lobo, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo, fugindo o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os 2 porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição. Deste lobo mau, nunca mais se ouviu falar. Acabou a historinha. Meu parente é parente, né? Lembrou até o nome dos porquinhos lá, ó. Cadê? Sumiu daqui? Eu tava olhando aqui agora, hein?
Palhaço, Palito e Pedrito. Gente, o que nós aprendemos com uma história dessa? Baseado no que a Emmanuel acabou de dizer para nós aqui, que não se ergue a casa sem alicerces. Ó, criança aqui, ó. Telinha em branco. Nós somos os responsáveis. Deus confiou esses espíritos a cada um de nós para ajudá-los a construir essa casa com um bom alicerce. O problema é que grande parte está agindo como o primeiro, talvez nem como o segundo porquinho, sabe? Dispersos, brincando, né? Procurando atender aos desejos da matéria. A gente está brincando, se divertindo aqui, né? Com as paixões, com as emoções, e nos esquecemos de reforçar esse alicerce, muitas vezes como um porquinho preguiçoso. E aí a gente não entende por que muitos desses jovens, desses adolescentes, estão aí, ó, à mercê de tantos lobos maus nessa floresta chamada Terra. E a gente solta os meninos, sabe? Solta os porquinhos na floresta. E a hora que o porquinho precisa correr, cadê a casinha que oferece a proteção adequada? Não faltam comparações aqui por Emmanuel para a gente entender essas coisas. Se o estatutário concebe a formação da obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Então, Emmanuel começou dizendo que muitos desses psicólogos modernos falam assim, não, deixa esses meninos, por conta deles, escolher a casinha que eles quiserem. Deixa eles escolher. Se eles quiserem fazer de palha, de palha. Se quiser fazer de madeira, de madeira. Se quiser, sabe? Deixa os pais, você tem que só observar e depois ajuda eles. Se eles quiserem fazer de palha, você ajuda eles a cortar a palha, plantar a palha. Se quiser fazer de madeira. E o lobo mau? Não preocupa com o lobo mau, não. Deixa eles à vontade. Por isso que Emmanuel está dizendo, gente, é responsabilidade nossa ajudar, orientar para que essas casinhas sejam construídas com tijolos. E esses tijolinhos resistentes aqui, ó, tem Jesus como matéria-prima. E muitos de nós não estamos oferecendo essa matéria-prima, nem orientando esses meninos, essa criançada. E sabe o que é pior? Alguém, o lobo mau, vamos pôr o nome nos bois aqui, o lobo mau já entendeu isso. E como a gente não faz esse papel, ele faz. Só que faz conforme o interesse dele. Se o oleiro, diz Emmanuel, aspira a plasmar uma ideia no corpo da argila, necessita condicioná-la em forma conveniente. A natureza, gente, está aí como uma grande professora. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que lhe atende a supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. Não, deixa ele, você tem que deixar ele. Se eles quiserem ficar no celular o dia inteiro, que fique. Sabe? Se ele não quer comer isso aqui, verduras, não, deixa ele comer só chocolate, tomar refrigerante, não deixa. Uma hora depois você fica vendo ele, vai descobrir. Da hora que chegar na hora dele, ele descobre, ele desperta. E o lobo mau chega. E está chegando. E às vezes nós não estamos nem percebendo. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Você já escutou um ditado assim, ó, tal pai, tal filho?
Tal pai, tal filha, tal mãe, tal filho, tal mãe, tal filha. E às vezes tal vó, tal vô, tal neto, tal neta, não é? Grava isso, gente. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Os terapeutas estão tendo um trabalho para poder organizar essa criança que ainda vive em nós, muitas vezes por questões que essa criança está ainda com a fisionomia espiritual de quem executou a obra. Sabe? É o papai e a mamãe que pegou o pincel aqui, ó, e foi dando pincelada nessa criança à torta e à direito. E agora tá aí o resultado. E o resultado não está muito bom. Essa imagem aí é bastante instrutiva dentro disso que Emmanuel acabou de dizer aí, ó. Pensa nela, analisa. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a constrói. Entenda bem que nessa analogia que nós estamos fazendo, a obra é o que está no meio aí, viu? E a construtora é a mãe que está atrás. E alguém está pagando as consequências dessa construção inadequada. Isso aí, gente, ó, é a casinha de palha da história dos 3 porquinhos. Se é que você me entende. Nossas crianças e jovens precisam de proteção, de direção, disse a Dorinha. Estão terceirizando a educação. Estamos, né, Cássia? A gente precisa se incluir nisso. É sério, gente. Isso aí é só um exemplo. Mas é fantástico. Eu desconheço o autor. Se alguém souber o autor desse desenho aí, por gentileza, para a gente dar os créditos aqui. Né? Então, olhe. Quem é meu pai, quem é minha mãe, a gente faz assim também. Quem são nossos filhos? Maria de Magdala não gerou filhos do próprio ventre, mas se mostrou uma mãe daquelas, né? Talvez um dos maiores exemplos de transformação descritos no Evangelho seja o dela, acolhendo os filhos de outras mães. Olha aí a tela. Continua, Emmanuel. Além disso, olha os exemplos. Treinam-se potros para corridas, instruem-se muares para tração, exercitam-se pombos para correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como relegar a criança à vala da indiferença? Se os animais, gente, com todo respeito, Emmanuel está fazendo isso, necessitam ser treinados, como que a gente vai deixar essas crianças à mercê da indiferença? Muitos de nós, eu ouso falar isso assim com muita segurança, e não é para jogar sombra em ninguém não, mas é para dizer o seguinte, olha, nós precisamos fazer alguma coisa e ainda há tempo. Nada está perdido. Pense bem assim. Mas muitos de nós estamos experimentando os resultados dessa nossa indiferença. A casinha foi construída com palha e o lobo mau derrubou e sequestrou essas crianças. E aí cada um vai saber direitinho que lobo mau foi que visitou o seu lar, a sua residência. É ou não é?
É só pensar. Então, nós precisamos agir de forma diferente. E aí é que nós precisamos entender que o lobo mau sabe muito bem como funciona esse processo. O lobo mau conhece bem essa tela aqui, ó. E o que ele faz? Desenvolve uma série de estratégias para construir uma base nessa tela que, posteriormente, vai atender aos interesses do próprio lobo mau e dos amiguinhos do lobo mau. E se utilizam das mais diversas possibilidades, como pincéis e tintas, especialmente desse aparelhinho aqui, ó, que muitos de nós não estamos nem sabendo o que está acontecendo. Esses telefones aqui, ó, os meninos estão lá, trancados nos quartos, às vezes, ou em qualquer canto que você vá, e está o tempo inteiro pincelada na mente, na telinha ainda frágil, sutil, pálida de cada um deles. E são pinceladas consistentes, estudadas psicologicamente, para criar uma base, porque depois, para você mudar, eu vou te falar uma coisa. Eu já vi a Alice fazendo bases escuras, e depois ela precisava trabalhar com tons escuros, e ela percebia que a base deveria ser mais clara. Ele chegava num ponto que ela tinha que desmanchar toda a tela, pintar tudo por cima e fazer outra base. Agora você imagina isso. Jogar fora uma encarnação inteira para que numa próxima, sabe lá se quando, tenhamos a oportunidade de mais uma vez receber a telinha em branco aqui para recomeçar. Não é brinquedo, não, gente. Isso é uma coisa assim, ó, muito séria. Nós não podemos relegar as crianças à indiferença. E é tão interessante isso, nós estávamos conversando esses dias numa casa espírita. Aí o companheiro falou assim, falando sobre infância e tal, falando sobre os jovens, falou assim, nossa, Alex, esses jovens, eles não estão querendo nada com nada. Aí eu fiquei me perguntando, por que eles não querem nada com nada? Por que esses jovens estão tristes? Olha a carinha desse menino aí, gente. Pode ser seu filho, seu neto, seu bisneto, seu sobrinho. Por que essa depressão está tomando conta dessa molecada, desses jovens? Será que é porque eles não querem nada com nada? Ou será que é porque eles foram relegados à vala da indiferença? E alguém ocupou esse espaço. Entregamos nas mãos do lobo mau os pincéis, as tintas e a tela em branco. E o lobo mau foi lá e começou a desenhar um alicerce totalmente contrário à base cristã, a Jesus. E aí esses espíritos que chegaram aqui como uma telinha em branco, vieram preparados, gente, para a condução de um mundo de provas e expiações para regeneração, para colaborar com isso. Só que eles precisam de ajuda de base. E eles chegam aqui, recebem pinceladas totalmente contraditórias, a mente entra em parafuso. E aí eles se deprimem, porque não faz sentido. Não faz sentido. Muitos deles não querem voltar na escola. De jeito nenhum. E a gente não sabe por quê. A gente quer atribuir simplesmente uma culpa a eles. Fala assim, você é preguiçoso. Na minha época, não sei o quê. Se fosse eu, assim, assado. A gente não está conseguindo sintonizar para encontrar as causas disso. E Emmanuel vai continuando. Do berço humano surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes. Gente, Dr. Bezerra de Menezes chegou aqui como um bebezinho. Ele brincava naquela terra árida,
do município de Jaguaretama, no sertão do Ceará, lá num povoado chamado Riacho do Sangue. Sabe? Corria por ali. Ele passou por esse berço humano. Chico Xavier, como nós aprendemos ontem, né, nas nossas recordações daquela viagem, por um pedacinho da vida do Chico, passou por esse berço humano. Francisco de Assis, Joana de Ângeles, tantos outros santos e heróis, como diz Emmanuel, passaram, gente, todos por esse berço humano, para essas tarefas sublimes. No entanto, diz o companheiro espiritual, em maior proporção, aí respiram no berço humano, na moldura de temporária inocência, almas comuns, que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. O que Emmanuel está dizendo aqui para nós é o seguinte, olha, alguns espíritos chegam aqui já num nível de preparo tão grande que mesmo se os pais, entre aspas, forem omissos, eles conseguem se superar, enfrentar as adversidades e se projetarem como santos e heróis. Sabe? De vez em quando aparece, são mais raros. Porque o comum é que a maioria de nós estejamos nessa fase temporária de inocência aqui, suspirando, superar a nossa ignorância, o nosso desconhecimento e a nossa própria delinquência, espíritos muito endividados ainda. Então, se Dr. Bezerra, se Chico, se esses santos e heróis passaram por esse berço e necessitaram de um amparo, de alguém que colaborasse com as tintas adequadas, com os pincéis no momento certo ali, amorosamente, imaginem nós que ainda não alcançamos esse patamar de preparo. A Andréia Lemes está lembrando aqui que Jesus também foi criança. Exatamente. E Emmanuel fala disso. Emmanuel tem uma mensagem chamada Ante os Pequeninos, que ele fala exatamente disso. Ele fala assim, olha, Jesus passou pela fase de criança. Ele brincava, mas ele respeitava todo mundo e ele trabalhava. Emmanuel até diz lá no final da mensagem, André, assim, que um espírito de jovem, de criança, preguiçoso, é quase que um caminho certo para algum tipo de delinquência. Que é preciso olhar para Jesus até nessa fase infantil e aprender com ele. Então esses meninos estão olhando para a gente falando assim, olha, eu estou aqui, eu tive coragem de encarnar. E eu só tive a coragem porque vocês, e eu estou no meio disso, se comprometeram de me ajudar, especialmente nessa primeira fase, que eu estou mais propício a receber as tintas do Cristo. E agora? Vocês vão me relegar à vala da indiferença? André Luiz de novo. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Quem são os fornecedores desse material digno? Nós. Aí nós estamos oferecendo o quê? Palha? Ou tijolos? Que vão realmente cumprir o propósito de protegê-los contra o assédio de tanto lobo mau que existe por aí. O traficante é um desse representante do lobo mau aí. E ele está o tempo inteiro soprando nas casinhas. Às vezes você nem sabe disso. Mas a gente conversa com a Lila, com as coleguinhas dela, com os coleguinhas dela. A escola com segurança, até demais, eu acho, nessa que ela estuda. Mas vira e mexe, você tem notícia nos grupos de pais ali de alguém que foi abordado por um lobo mau em
no entorno ali da escola, sabe? É o tempo todo. Dia desses, uma mãe chegou para buscar o filho, e o filho, tô saindo, tal, me pega fora da escola. Ele estava saindo assim, perto de uma pracinha, coisa de 200 metros da escola. Jovenzinho já, 16, 17 anos. Quando a mãe virou a esquina, ele estava sendo abordado por 2 outros jovens já para roubar o celular. Para quê? Para trocar por droga, essas coisas, né? Alimentar o vício. A mãe já chegou buzinando, gritando, chamando, e eles correram lá e ela salvou o menino e o telefone. Mas é isso que está acontecendo. O lobo mau está aí. Eu estou dando um exemplo. Aí, por que você acha que nós estamos trazendo esses temas? Olha, hoje é sobre a infância, né? Mas escuta aqui, ó. Mais alguns que já estão programados aqui. Infância, drogas, corrupção, família, criminalidade, liberdade, impunidade, aborto, democracia, fascismo, comunismo. Tudo isso já está alinhado aqui dentro das próximas temáticas do Evangelho de Amor. Tudo raciocínio com base na doutrina espírita, para nos ajudar a posicionarmos a nossa própria vida dentro de casa e também a embasarmos melhor as nossas escolhas. Porque muitas vezes, gente, nós estamos literalmente no escuro. E o Consolador prometido é luz, é essa grande lanterna que Jesus oferece para nós aqui, para a gente olhar onde nós estamos pisando, tendo base para realizar essas escolhas. E está aí, ó. Nós temos que preocupar, porque, olha só, hoje talvez, não sei se tem alguém aqui na fase da infância e da juventude, pelas estatísticas aqui do YouTube, é um público muito pequeno de adolescentes e jovens aqui, acompanhando as lives do Evangelho de Amor. A maioria de nós já estamos mais na madureza da vida, né? Alguns até da terceira idade já. Mas nós temos responsabilidade, porque, olha só, há um tempo atrás, jovens venezuelanos, entre aspas, caíram no conto do vigário, receberam promessas das mais maravilhosas e se encantaram e apoiaram essas promessas. Hoje, esses jovens estão carregando os filhos nas costas, as crianças, atravessando floresta amazônica para se refugiar no Brasil ou em outros países, colhendo as consequências das escolhas equivocadas que foram feitas em outros tempos. Porque a casinha era de palha e o lobo mau soprou e derrubou. E essas crianças que estão encarnadas agora estão, entre aspas, pagando pelas escolhas dos pais, dos avós há um tempo atrás. Aí você pode falar assim, mas e Deus? Você acha que Deus não está lá na Venezuela? Mas Deus não vota, né, meu filho, minha filha? Mas você pode falar para mim assim, Alex, mas vocês não podem entrar nesse assunto, nós não podemos? Não, realmente nós não podemos, nós devemos pensar nisso. Porque olha quem está olhando para você e agora e para mim, ó, e esperando uma decisão responsável da nossa parte. Simples, gente, simples. Coisa óbvia. Continua Emmanuel aqui. Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Alex, mas Emmanuel está trazendo um raciocínio muito para o nosso ambiente particular. Eu sei. Eu não tenho dúvida disso. Mas o momento é momentoso. Eu não posso perder a oportunidade de refletir
num ambiente educacional especialmente, em que muitos dos nossos filhos na atualidade passam mais tempo lá do que dentro da nossa casa. Convivem mais com educadores, com professores, em alguns casos deseducadores, porque existem, não são todos, mas existem, do que com os pais. E muitas vezes são estimulados a soltar os instintos. E você, como pai e mãe responsável, não está entendendo isso. Talvez eu não esteja entendendo também. Por isso que é importante pensar nessas coisas, porque é um conjunto. É uma engrenagem que, se uma peçazinha não estiver funcionando bem, vai dar problema. Menino em desgoverno, celerado em preparação. Gente, um celerado aí é um criminoso perverso, viu? É um criminoso homicida. O negócio é tenso aí mesmo. Então, o menino em desgoverno é um celerado em preparação. E muitos desses lobos maus estão o tempo inteiro martelando na cabeça desses meninos para colocá-los contra você, que é pai, mãe, vô e vó. Aí você não entende por que os meninos estão revoltados dentro de casa. Mas tem alguém que está o tempo inteiro, desgovernando a mente dessas crianças. E como nós não estamos oferecendo material resistente para a construção dessa casa mental, para a pintura dessa tela que está em branco, não está escrito o destino. Nós não podemos aceitar isso, gente. Hoje, criança livre. Amanhã, problema laborioso. Ideologia de gênero na escola. Não. Criança, você vai batizar ele. Tem localidades aí no mundo aí que você não pode nem apontar o sexo da criança na certidão de nascimento, porque isso aí é ela que tem que escolher. A criança é livre. Estava conversando um dia desses com um companheiro na casa espírita e falou assim: Alex, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque tem coisa que a gente não pode falar, a gente não pode abordar essas coisas num centro espírita, né? Tipo assim, o EVA é um centro espírita aberto para o universo, tá? Aí eu falei assim, mas como assim? Não, nós não podemos falar disso não, nós não podemos falar de política. Nós não podemos falar disso, daquilo outro. Eu falei, beleza, não vamos falar não. Deixa a Anitta falar. Deixa ela dar aula de política para seus filhos, para seus netos aí. Deixa ela, não fala não, fica calado. Porque nos ambientes dele, deixa o Felipe Neto falar no canal do YouTube dele lá, porque a gente não adianta falar, não, né? Nós estamos aqui com 300 famílias conectadas aqui, tal. Ele tem milhões, deixa ele falar então, né? E a gente vai se calando. Vamos deixando do jeito que está para ver como é que fica. Criança livre amanhã, problema laborioso, custoso. Quem experimenta esse problema custoso hoje dentro de casa vai entender a importância de falar. Não, tem que liberar as drogas mesmo, deixa que as crianças escolham. Por isso que a gente colocou um tema aqui como uma análise dessa questão das drogas na visão espírita também. Vai vendo. Observa, não precisa ir longe, gente. Hoje nós temos tecnologia, informação na nossa mão para entender o que está acontecendo, aonde essas iniciativas foram tomadas, as consequências que chegaram. E nós vamos aceitar escalado, tem que ficar quieto, não fala não. Aí você vê, depois que acontece, que a colheita chega, o desespero. Eu tenho algumas histórias, porque esse assunto das drogas aí nós já abordamos ele profissionalmente e nós tivemos muita experiência, inclusive com pesquisa de campo dentro das delegacias, sabe?
acompanhando os policiais nos atendimentos, como os pais chegavam nas delegacias para conversar com os policiais, o que eles diziam, o que eles pediam, as situações que eles enfrentavam em casa. Porque tem muitos de nós que parece que a gente está num outro mundo. A gente não tem acesso a algumas realidades por aí. Então, muito cuidado com isso, gente. Nós precisamos pensar nessas coisas. Pequeninos refletem grandes. Filhos imitam pais. A estratégia principal do lobo mau é destruição total da base chamada família. E fizeram um trabalho tão bem feito e continuam fazendo que a gente nem percebe que ela está assim, ó, literalmente esfarelando. Então, você imagina se não houver uma ação, a próxima geração, o que vai colher? E você pensa ainda que muitos desses que estão chegando agora, que estão já perdidos, né, com muita dificuldade, já é um trabalho custoso agora para dar a volta nisso, são espíritos que vieram aqui prontos, com a telinha mental limpinha, para colaborar com a condução do planeta para a regeneração. E não receberam uma base para isso, muito pelo contrário, a base que eles estão recebendo é do lobo mau. É só um exemplo, tá? Pequeninos refletem grandes, filhos imitam pais. Só que tem muito pai que não pega o filho no colo. Aí o traficante pega e põe no colo. Aí quem que ele vê na figura de paterna ali? É o traficante, é o chefe da boca. A coisa é séria, gente. Nós vamos ter que ter muito cuidado. E às vezes, esses meninos estão desesperados. E a gente está totalmente alheio ao que está acontecendo. Cornélio Pires tem uma trova que diz assim, ó: falou a mestra ao menino: você chorando é mais chato, mas o menino morreu de escorpião no sapato. Eu fiquei pensando nisso aqui e analisei o seguinte: gente, redobrem a atenção aos sinais que estão chegando por meio dessas crianças. Muitas delas estão gritando, chorando muito alto, entre aspas, enchendo o saco, chatas. E a gente não entende os sinais. Na verdade, o escorpião já está dentro do sapato e foi colocado lá propositalmente. E a hora que a gente descobrir a causa dessa revolta, né, desse menino custoso, que não me entende, mal educado, agressivo, pode ser tarde, porque o escorpião já está lá, judiando. Cassimiro Cunha diz assim, ó: resguarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais. A criança do futuro é a foto viva dos pais. E aí você tem que entender uma coisa que o Espiritismo ensina para nós. Hoje, você é pai, é mãe, é vô, é vó, tio, tia. Seu filho é uma foto viva sua, certo? Eu quero que você entenda que o Espiritismo nos apresenta como um dos pilares a continuação da vida e o processo da reencarnação, né? Então, daqui um pouco, pode ser que você seja o retrato dos filhos que você está deixando por aqui. Pode ser que você
na roda, no ciclo reencarnatório, está aqui agora como pai, 1, 2 gerações, você volta aqui como neto. E se você não tomar cuidado, vira uma roleta russa, é um efeito dominó, porque vai cair a sua foto, sobrepõe a dos filhos, os filhos nos netos, você vem como bisneto colhendo a semeadura que você fez aqui. Alexa, mas eu não fiz nada, eu fiz o máximo, mas você não prestou atenção. Você não analisou o contexto, onde esses meninos estão, o que estão sendo projetados para eles. É corresponsável do mesmo jeito. Os hábitos da madureza, palavras de Emmanuel, criam a moda espiritual para a juventude. Por que essa molecada está do jeito que está? Você acha que não é uma certa colheita também da semeadura que nós mesmos fizemos, gente? Nós temos responsabilidade com isso. E é bom que a gente chame a responsabilidade para nós, porque dessa forma nós chamamos não só do processo de assumir culpa, mas de entender que a solução também está conosco. Eu preciso retomar isso, eu preciso me preparar, eu preciso pedir ajuda, não sei como, mas tem alguém que pode me ajudar. Eu tenho, gente, um telefone desse hoje aqui, ó, você tem acesso às melhores mentes do mundo aí, ó. E tem muita coisa hoje que não tem nem investimento financeiro. Melhoremos os nossos hábitos, para que essa moda espiritual seja diferente, que essa juventude tenha uma base para entender que nesse caminho já tem muitos outros quebrando a cara, muito próximos de nós. E próximos é assim, gente, às vezes é vizinho, tá? Não estou falando nem de Venezuela, Cuba, Chile, Colômbia, não estou falando só disso aí não, isso também, porque é importante pensar nessas coisas. As trevas não descansam. Mas a notícia boa é que a luz também não. Cabe a nós saber o seguinte, nós estamos colaborando mais com a luz ou com as trevas? As nossas pinceladas têm brilho ou estão ofuscando a tela mental dessa infância que está sob a nossa responsabilidade? Muitos de nós, é bom que a gente pense nisso também, está tendo êxito. Né? Precisamos reconhecer que tem muita coisa boa sendo feita. Então, a meninada aí também que está apresentando uma energia muito positiva e colaborativa. Espírito João de Deus, no livro Relicário de Luz, psicografia do Chico Xavier, diz o seguinte, na sementeira infantil: um coração de criança é livro branco na prova, em cuja essência descansa a bênção da vida nova. Teu filhinho, tenro e puro, de face rósea e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. Furtas teu filho à oficina? És rude e mau companheiro? Jesus, na infância divina, foi pequeno carpinteiro. Criança muito mimada, sem disciplina que apura, mais tarde chora na estrada ao vento da desventura. As portas do orgulho cerra ao teu filhinho a seu bem, quem torna a carne na terra vem buscar o que não tem. No universo de teu lar, não te esqueças do porvir, criança por educar e mundo por construir. Dar à infância mais conforto e mais lições é dever. Vegetal que cresce torto, vive torto até morrer. Se queres a excelsa vinha pelos campos da existência, salvemos a criancinha de nossa própria falência. Que forte incêndio acenderam? Guerra insana, dores mil? É que os homens se esqueceram da sementeira infantil. A pretexto de carinho, de ternura sem rival,
não atire teu anjinho aos precipícios do mal. Então, caminhando para a conclusão do texto de Emmanuel, né, retirado desse livro, A Família, ele diz assim, ó: esclareçamos nossos filhos no livro do exemplo nobre. Gente, de novo, hein? Nós falamos disso lá em Rio Verde. A nossa vida é um grande livro. E esses meninos estão lendo. Não pense você que eles não estão prestando atenção, mas eles estão lendo de capa a capa. Nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Equilíbrio. A gente tem que saber que hora que você tem que puxar e que hora que você tem que dar uma empurrada. Nem puxar demais, nem empurrar demais. É o equilíbrio. E nós estamos preparados para isso. Porque nós temos, Deus confiou a nós os pincéis, as tintas e essa tela maravilhosa. Olha que bênção. E para finalizar, gente, prepara o print. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem frutos de educação. Vamos de novo? Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem frutos de educação. Então, esse tema da infância, ele é importantíssimo para que você leve em consideração o projeto de educação que nós temos, ou os projetos educacionais que nós temos à nossa disposição para os próximos anos. Pegue, pesquise, analise os planos de governo que estão sendo apresentados, apesar de que tem um lado, né, que nem plano de governo tem. Você nem sabe, você está assinando, caso seja a sua escolha, um cheque em branco. Um cheque em branco para quem depois vai ter à disposição as telinhas. Há uma corresponsabilidade nisso. Nós sabemos, não é só dentro da nossa casa. Tá aí, ó. Alguns, numa lógica que não é muito lógica, né, mais próximos de retornarem, de cumprirem, né, a tela já bastante desenhada, outros chegando, e assim a gente vai seguindo a vida, né, gente? Eu espero que tenha feito sentido aí para todos nós, essas reflexões simples, né, numa lógica de raciocínio, porque são tantas colaborações dessa espiritualidade, aí, especialmente por meio das obras de Chico Xavier e de Allan Kardec. Nós pegamos hoje aqui apenas um texto de Emmanuel para nos nortear em assuntos muito importantes, né, nesses tempos que nós estamos enfrentando agora. Amanhã nós continuaremos, né, com muita alegria, certamente Betinha já estará conosco, né? E o tema será esse, ó, Brasil, a luz do mundo. Mais um nessa temática do nosso coração do mundo, pátria do Evangelho. E a presença de vocês é sempre muito bem-vinda, né? E eu faço questão de agradecer a cada um por essa paciência. André Lemes por aqui ainda, Penha Rodrigues também, a Elisete Andrade, Irailde por aqui, Dona Lili, Vovó Lili, Dona Liene, Patrícia Kelly também, Eliane Lima está lá no comecinho, está aqui até agora. Deixa eu ver aqui minha turma do
Facebook, eu abandonei vocês aqui, hein, gente? Dona Maria Ingrácia está aqui, a Selma Sperber, Dona Célia, Marli Ogawa, a Celiane de Assunção, meu querido amigo Luiz Carlos, sempre bem-vindo. A Losânia, lá de Quirinópolis, Goiás, também está por aqui. A Dona Pina. Quem mais? A Jussara Goulart. Muito bem, gente. Qualquer palavra, expressão que vocês considerarem que não foi muito adequada, relevem, perdoem, mas não me permitam, né, que continue repetindo, ou pelo menos me ofereçam a possibilidade de analisar. Né? O nosso contato do WhatsApp sempre aparece por aí. Né? Olha, a Ana e o Cássio já está aqui também. Eu faço questão de deixar aqui mais uma vez, né? Esse é o contato não só para os pedidos, né, mas alguma sugestão. A gente se compromete a analisar cada uma com muito carinho, tá? Se precisar também pedidos de telas, livros, pendrives, CDs, ainda temos alguns, até mesmo MP3, né, para download, chama a gente. E mais uma vez, gente, se fez sentido para você aí, ó, não deixa de deixar um joinha. Esse joinha faz uma diferença muito grande para que a plataforma do YouTube esparrame esse evangelho de amor aí nesse mundão de Deus. Muito bem, acabou. A gente agradece também aos Espíritos, né, que sempre estão conosco, protegendo, orientando, cercando de luz esse ambiente do Eva. Pedimos nesse instante aqui pelas nossas águas, né, que sejam colocadas as medicações necessárias, merecidas. Pedimos também por aqueles locais onde a necessidade se faz mais presente, né? Lembramos aí dos hospitais, das creches, das casas de acolhimento de crianças, de idosos, todas as escolas, os presídios. Aqueles locais em que a espiritualidade, mais do que nós, sabe que a necessidade está por ali, que leve essas nossas vibrações até elas, para que essas águas sejam, né, recebam o magnetismo que proporcione o reequilíbrio físico, mental e espiritual daqueles que a ingerirem. Tá bom? Então é isso, gente. Deus abençoe a cada um de nós. E nós que continuemos sempre com Ele, né? Com Deus, em paz e também felizes. Eu vou deixar aqui para a nossa conclusão uma música que eu acho que vocês gostam dela. Deixa eu ver se ela está por aqui. Tá. E com essa música eu me despeço aqui. Pego o beijo, né? Que esse beijo é seu, é com todo carinho. Vamos lá? Tchau, gente. Muito obrigado. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve,
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada dos filhos deste solo, as mães gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.